Opa, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo de resolução de exercícios de física dos grandes vestibulares. Eu sou o professor Guma e esse aqui é o canal do Prof. Guma, o canal que ajuda você a resolver exercícios de maneira didática. Hoje estamos resolvendo o Unicamp 2021, a penúltima questão da playlist. No meu canal você encontra várias playlists. Para isso você tem que se inscrever. Vai até a parte de playlists, clica lá playlists e aí você vai ver a quantidade de vestibulares resolvidos e separados por ano para facilitar o seu estudo. Bora pro exercício de hoje. A questão diz o seguinte, ó. A diferença de potencial elétrico U é proporcional à corrente elétrica I em um trecho de um circuito elétrico resistivo com constante de proporcionalidade dada pela resistência equivalente. Deixa eu chamar sua atenção para um detalhe aqui, ó. Ele acabou de descrever aqui a lei de Ohm. Olha só, ele deu a formulinha de forma descritiva. A diferença de potencial U é proporcional à corrente, vou até colocar assim, ó, proporcional à corrente, com constante de proporcionalidade dada pela resistência equivalente. Olha que interessante. Ele deu a lei de Ohm, ele descreveu a lei de Ohm aqui. Além disso, no caso de resistores dispostos em série, a resistência equivalente é dada pela soma. Veja que aqui tem uma série, ó, ele está explicando como é que faz a soma. Ele não falou do paralelo, quer dizer que não vai usar. A corrente elétrica IB no trecho B, lá embaixo, ó, do circuito abaixo, é 3 vezes maior do que a corrente elétrica em A. Então, ó, a corrente IB é 3 vezes a corrente que passa em A. Inclusive, ele até fala aqui, ó, considere, né, que, ou seja, ele até explica pra gente aqui, ó, ou seja, IB sobre IA igual a 3. Quanto vale a resistência RB2? Essa daqui de baixo, ó, quanto vale essa resistência? Cara, um exercício tranquilinho, tem várias maneiras de você fazer, de pensar aqui o exercício. Uma delas seria o seguinte, o que você tem que saber, primeiro de tudo? Esse cara aqui de cima, o RA igual a 24 ohms, ele está em paralelo com essa série. Então concorda que aqui embaixo, a associação em série desses dois aqui, ó, vai dar, eu vou chamar de RB, a resistência B total vai ser dada por RB1 mais RB2, não é? Se eu pegar o RB1 e o RB2 e somar, eu vou ter a resistência equivalente B aqui embaixo. O que a gente sabe? A gente sabe que a DDP nesse cara de cima e nesse cara de baixo é a mesma. Ambos estão submetidos a 12 volts. Então, se você aplicar URI aqui, para esse cara de cima, aplica o URI, que é aquela equação que o próprio exercício descreveu, você vai achar quanto que é a corrente IA. Quando você achar a corrente IA, concorda que com isso você achou a corrente IB? Aí você aplica a URI aqui embaixo, pronto. Esse é um caminho. Depois eu vou mostrar um outro jeito, porque é o seguinte, isso aqui é o Unicamp, isso aqui é a primeira fase. A primeira fase, a gente tem que ser rápido para resolver e a gente não pode errar. Então, essa é a maneira que a maioria dos alunos resolveria e depois eu vou mostrar a maneira que os alunos mais evoluídos resolveriam. Então, se você quer saber se você é do nível mais evoluído, fica até o final que você vai ver uma outra maneira de resolver. Ó, então é o seguinte, eu vou aplicar o URI primeiro lá no resistor A. Então eu vou chamar assim, ó, UA é igual a RA vezes o IA. Estou aplicando a lei de Ohm lá para o resistor A, tá bom? Então U, 12 volts, o RA é 24 ohms e a corrente é um número que vezes 24 dá 12. Na verdade, metade de 24 é 12, né? Então, conclusão, o IA vale 0,5 ampere. Pronto. Achei a corrente que passa no resistor de cima. Passa meio ampere. Ok, beleza. O que eu vou fazer agora? Vou aplicar a lei de Ohm de novo, mas agora para o resistor B, lá embaixo. Na verdade, o B é essa equivalente. Então vai ficar assim, ó. Vou até pegar aqui para precisar um pouquinho mais de espaço. Ó. O B, a DDP em B, é igual à resistência equivalente em B, que eu chamei de RB, vezes a corrente em B. Agora, olha que interessante. Quem é o UB? 12. Quem é o RB? O RB é isso aqui, ó, é a soma do RB1 mais RB2. Vai ficar assim, ó, abre um parênteses, RB1, que é 6, mais RB2, que a gente está querendo, é RB2. Ok. Fecha o parênteses, vezes o IB. Mas quem é o IB? O IB é 3 vezes o IA. Se o IA é meio, 3 vezes meio é 1,5, tá? Passa esse 1,5 dividindo, vai ficar 12, dividido por 1,5, isso é igual a 6 mais RB2.
Quanto que é 12 dividido por 1,5? É 8. Passa o 6 para lá negativo. Então vai ficar assim. Deixa eu ver se não vai pegar na minha cabeça aqui, ó. RB2 será 8. Aí vai pegar bem mica. Passa o 6 para lá menos, né? Menos 6. Isso. Então, RB2 igual a 2 ohms. Pronto, tá aqui, 2 ohms. Essa é a resposta final. Essa é a resposta final. RB2 igual a 2 ohms, que vai dar a alternativa... alternativa A. Tá bom? Alternativa A. Ô Guma, você falou que ia fazer pra gente de um jeito... para quem está mais avançado. Talvez você tenha pensado o seguinte, Guma, já que eles estão em paralelos, eu não poderia ter feito que a DDP em A é igual a DDP em B? E simplesmente igualar RA vezes IA igual a RB vezes IB? E lembrando que esse RB aqui, ou no lugar do IB aqui, né, ó, colocar 3 vezes IA, já que aqui é IB, né, 3 vezes IA. E no lugar desse RB aqui, pegar esse cara e jogar aqui. Sim, esse é um jeito. Esse é um jeito para quem já está mais avançado, já coloca desse jeito. Quer ver uma outra coisa interessante? Falar sobre proporcionalidade. Deixa eu falar para você. Na associação em paralelo, o que acontece com a corrente? Ela se divide, né? Uma parte vai para cima e uma parte vai para baixo. Agora, você sabia que a corrente se divide inversamente proporcional à resistência? Então pensa comigo, se o exercício disse que a corrente B é 3 vezes a corrente A, qual é o inverso de 3 vezes? Não é 1/3, ó. O inverso de 3 vezes é 1/3. Isso é o inverso de 3 vezes. Se a corrente é inversamente proporcional à resistência, você pode afirmar então que a resistência B é igual a 1/3 da resistência A. Tá vendo que eu estou copiando aqui de cima? Ó, se a corrente B é 3 vezes a corrente A, então a resistência B é 1/3 da resistência A. E daqui, ó, o que você poderia escrever? Quem é o RB? 6 mais RB2. Igual a 1/3 de RA, que é 24. Ó, 1/3 de 24 é 8. Opa, sai da frente aí, Guma. 1/3 de 24 é 8. Tá vendo aqui, ó? 1/3 de 24 é 8. Passa o 6 para lá negativo, então RB2 igual a... Esse aqui seria o jeito que eu falo para quem já está avançado, né? RB2 igual a 2 ohms. Tá vendo? Seria você fazer essa interpretação, ó. Do dado que ele já deu, que a corrente é 3 vezes maior, você já conclui que a resistência é 1/3, 3 vezes menor, tá bom? E aí, evidentemente, basta você substituir aqui, né? Opa, aqui, tá vendo? E olha que legalzinho. Tá aí, beleza. Bom, rapaziada, é o seguinte, nesse momento eu vou colocar para vocês, aqui em cima, o card com a playlist dos outros exercícios da Unicamp 2021. Nesse cantinho você encontra o meu rostinho da inscrição. Clica aqui, tic, se inscreve. Aí você vai lá em playlist e vai ver um monte de exercício que tem lá resolvido, tá bom? E aí aqui, 2 sugestões de vídeos de associação de resistores, de circuito elétrico, que cai pra caramba, cai muito, muito, muito. Tenta fazer esses 2 para você se desafiar. Um abraço, bons estudos, fiquem com Deus. Tchau.